Isaías 10. 5:34. O rei da Síria como instrumento de Deus. O Senhor disse: ai do rei da Síria! Ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemes, Amate e Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos e farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que, num dia só, queimará o mato e os espinheiros da Síria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas, que até uma criança será capaz de contá-las. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios, que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo, que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote como fiz com os midianitas perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia, eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm da direção de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo, e os de Gibeá, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim. Escute os gritos, gente de Laís. Responda, povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo, fogem também os de Gerim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. Com seu machado, ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Isaías 17. 1:14. Deus castigará a Síria e Israel. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre.
Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas, e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel, eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder, e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, o país ficará parecido com um campo depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Azerá, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá, e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso o que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Isaías 18. 1:7. Deus castigará a Etiópia. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos. Esse país nos manda os seus mensageiros, que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem, todos os povos do mundo, todos os moradores da terra. Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta. Pois o Senhor Deus me disse: do meu lar, no céu, olharei calmo e tranquilo como o sol que brilha no dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído, e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão, serão comidos pelos urubus, e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Isaías 19. 1:25. Deus castigará o Egito. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando. Os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal.
Nas margens, as taboas e os juncos murcharão, todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e, todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E, quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem Ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria, e os assírios irão até o Egito, e juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Isaías 20. 1:6. A Assíria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Assíria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo, e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido, e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E, agora, como é que nós vamos escapar? Isaías 21. 1:17. Profecia da queda de Babilônia. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível: traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou.
A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir, de tanta dor. Quase não posso ver, de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vai e ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavaleiros, em fila de 2. Depois o vigia disse: ela caiu. Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como o trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite. Guarda, quanto falta para terminar a noite. O guarda responde: amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida. Pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Isaías 24. 23. O Senhor castigará o mundo. Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos: o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e há falta de vinho. E todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas. As bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu, ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruínas, os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor, e os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse: ai de mim! Que desgraça! Já não aguento mais. Os traidores continuam a trair. Há falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos. Como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês.
Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados, que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo, na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar, e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E, na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Isaías 33. 1:24. Sofrimento e salvação. Ai de você, inimigo destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Sê o nosso protetor todos os dias, sê o nosso salvador em tempos de dificuldades. Os povos fogem quando ouvem o estrondo da tua voz. Quando ages, as nações se espalham, e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhotos, levam embora tudo o que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá Sião de justiça e de honestidade e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas, e os embaixadores que procuravam fazer a paz choram amargamente. As estradas estão vazias, ninguém viaja por elas. Os acordos são quebrados, os tratados são desfeitos. Ninguém é respeitado. As terras do país vão se gastando e se desfazendo. As florestas dos montes Líbanos estão secas. O vale de Saron virou um deserto, e na região de Bazã e no Monte Carmelo as árvores perderam as suas folhas. O Senhor diz aos povos: agora, eu vou agir. Vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como lixo. O meu sopro, como um fogo, os destruirá. Vocês vão virar cinzas. Queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores tremem de medo. Cheios de pavor, eles perguntam: quem poderá viver perto desse fogo devorador, perto dessas chamas que não param de queimar? Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Quem age assim viverá seguro, e em fortalezas feitas de pedras ele encontrará refúgio. Ele sempre terá comida, e nunca lhe faltará água para beber. Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão: onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso, aquela gente que fala uma língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Vejam Sião, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura, será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada, e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas. O mastro não fica firme, e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas, que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa. O Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados.
Isaías 34. 17. Deus castigará as nações. Venham, nações, e escutem, reúnam-se, povos, e prestem atenção. Que a terra inteira escute, e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram, e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles, também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, a terra vai virar enxofre, o país inteiro queimará como piche. O fogo nunca se apagará, e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre, e nunca mais ninguém passará por ele. Corujas e corvos serão os donos do país e construirão os seus ninhos por toda parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas mansões, o mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão os seus ninhos, porão ovos, e os chocarão, e abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com os seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando, todas estarão lá com os seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas e dará a cada uma a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. Amém.